Mais um vídeo do canal Carrion Security. Hoje nós falaremos algumas dicas de como fazer o boot do Raspberry Pi 4 utilizando o SSD conectado na porta USB 3.0. Mas antes disso, iremos apresentar as diferenças entre a versão Pi 3 e a Pi 4. Na Pi 3, ele possui 1 GB de RAM, uma porta HDMI, 4 portas USB 2.0, um processador quad-core, e na versão 4, a primeira versão lançada tinha 2 GB, depois 4 GB, depois 8 GB de RAM. Exemplificada nessa figura é uma de 4 GB de RAM e a mesma que foi utilizada para os testes. Também possui duas portas micro HDMI de 4K, possibilitando ligar 2 monitores de 4K, duas portas USB 2.0 e duas USB 3.0. Sendo as principais diferenças entre um e o outro, na versão 4, as vantagens são a quantidade de memória RAM e as duas portas micro HDMI de 4K e as duas USB 3.0. Aqui uma outra visão da placa, tanto da Pi 3 quanto da Pi 4. E é com tristeza que eu informo para quem também tem a versão Pi 3 que não é possível fazer o boot do SSD pela interface 2.0 do Raspberry Pi 3. Fizemos os testes e a versão da ROM não disponibiliza a opção de alterar a ordem do boot. Bom, vamos lá. Requisitos que serão necessários: o Raspberry Pi 4, um cartão micro SD de 16 classe 10, recomendando 32 GB, uma fonte de 5 volts DC de 3 amperes, recomendamos 5 amperes, um SSD, se tiver condição, compre um de boa qualidade para que a velocidade seja 4 vezes mais rápida do que o cartão SD, um case SATA ou um cabo SATA para USB 3. O primeiro passo é baixar o software do sistema operacional no site raspberrypi.com/software/sistema operacional. Lá você escolhe a versão que você quer do sistema operacional. Você quer 32 bits, 64 bits. No exemplo aqui, eu escolho 64 bits porque minha infraestrutura ou hardware do Raspberry Pi 4 é 64 bits. Então, para 64 bits, existem duas opções, a com desktop e a sem desktop, que é a Lite. Eu sugiro seja instalado a desktop, que é a mais produtiva. E para não perdermos tempo, sugiro também que seja baixado o aplicativo ou o programa que o próprio Raspberry Pi OS utiliza para ser instalado tanto no SSD quanto no cartão SD. Está dentro também do raspberrypi.com/software. Só clicar aí no como exemplificado no slide, na versão do seu sistema operacional, no caso aqui o Windows. Feito isso, eu seleciono a primeira opção dele quando eu executei o programa, para mim selecionar e Chose OS para selecionar qual sistema operacional que eu quero utilizar. Pode ser vários. Ele dá a opção de você instalar até sistema operacional que não é o Raspberry ou RaspOS. Aqui eu selecionei aquele que a gente já mostrou anteriormente, que é o Pi OS 64 bits com desktop. O próximo passo é selecionar onde eu vou gravar o sistema operacional. Nessa gravação ele já grava o bootloader, que é a área de boot, tanto no cartão SD quanto no SSD. E aqui eu fiz um alerta que nesse momento, para não perder tempo, sugiro que se faça a gravação tanto do cartão SD quanto do cartão SSD. Por que isso? Aqui no exemplo eu estou mostrando que eu já estou gravando no meu dispositivo SSD de 120 GB, porque nós iremos precisar tanto do cartão SSD quanto do SSD com o sistema operacional nele já instalado. E após isso é só clicar no Write para gravar no SSD ou no SD. E aqui eu faço um alerta que não iremos aqui abordar a instalação do sistema operacional em si, porque quando você botar o Raspberry Pi 4 com o cartão SD, ele vai pedir algumas configurações como usuário, senha de Wi-Fi, placa de Wi-Fi e por aí vai. Então não iremos abordar isso porque isso é configuração padrão de sistemas operacionais. Então não iremos abordar isso. O foco é como configurar a ROM do Raspberry Pi 4 para ser bootado por um dispositivo SD através da interface 3.0 e fazer com que ganhe bastante performance. Então vamos lá. Depois de ser dado boot o Raspberry Pi 4 com o cartão SD, ter sido configurado tudo aquilo que eu falei, as configurações básicas do sistema operacional, é necessário que seja aberto o terminal e digitado o comando que está no slide, sudo rasp-config. Esse comando vai habilitar a configuração da ROM do Raspberry Pi, vai mostrar todas as configurações que ela possui. O primeiro passo é utilizar a opção 8 do menu, que é o Update, e atualizar todas as informações por esse menu. Então clique aqui na opção 8 e deixe o sistema fazer a atualização. Quando terminar, ele retorna lá esse menu. O próximo passo
Agora temos que ter muita atenção nesses passos, que eles são os passos primordiais para que os objetivos sejam alcançados. Nós iremos utilizar esse menu Advanced Options, o item 6 do menu, 2 vezes. A primeira para setar a versão atual da ROM de boot e o segundo para setar a ordem do boot. Bom, o primeiro item que nós iremos utilizar é o Asset, que é o Bootload Version. Dentro do submenu do Bootload Version, nós iremos encontrar o item E1, última versão da ROM de boot. Esse item que devemos selecionar para que ele seja setado e mantido como atualizado. Depois, nós iremos utilizar o item 6 do menu Boot Order para selecionar a ordem de boot, selecionando o submenu B2, onde ele seta como USB a opção de boot. Feito isso, o próprio menu irá pedir para que o Raspberry Pi seja reiniciado. Feito a reinicialização do Raspberry Pi e tudo ocorrendo bem, devemos tirar o cartão SD do dispositivo, com ele desligado, conectar o nosso case ou nosso cabo SATA USB com o SSD conectado na porta USB 3.0 e ligar o equipamento. Se tudo correr perfeitamente como esperado, nós teremos essa imagem. E aí tudo está funcionando perfeitamente e você está utilizando o seu Raspberry Pi 4 com um espaço de armazenamento do tamanho que o seu bolso puder comprar e com uma velocidade de acesso, de leitura e gravação, se o SSD for de boa qualidade, com gravação e leitura de mais ou menos, identificada pelo fabricante, de 500 MB por segundo, você terá aí, pela limitação da interface, uns 300, 350 ou 400 MB por segundo de leitura. No mínimo 4 a 5 vezes mais rápido do que o cartão SD. Agora eu tenho um alerta para quem utilizar a versão 4.0. Não utilize adaptadores para a interface micro HDMI. Nos testes que eu fiz, coloquei o adaptador micro HDMI para HDMI e não funcionou corretamente o equipamento. Quando eu utilizei o cabo próprio, de um lado micro HDMI e do outro HDMI, o equipamento funcionou perfeitamente. E muito obrigado por nos seguir.